Saudações a você, meu amigo e minha amiga que acompanha o portal Boca no Trombone. Eu sou o Marcos Silva e hoje nós estamos aqui para mais uma entrevista, mais um momento de esclarecimentos para você com informações importantes. Hoje nós queremos conversar especialmente com você que é microempresário, microempreendedor individual, você que é grande empresário, você que está preocupado com as transformações econômicas do país. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui no portal Boca no Trombone o representante de uma das empresas de contabilidade mais sólidas e respeitadas do mercado em Ponta Grossa. Estou falando de Roque Andrade, da Conta Gestor Contabilidade, empresa com 10 anos de atuação. Seja bem-vindo ao portal BNT, Roque. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo espaço. É um momento de bastante alegria poder estar aqui com você nessa entrevista. E também dizer que a gente está muito feliz, né, com a Conta Gestor. Recentemente, agora, completamos nossos 10 anos, né? Porque quando a gente fala em estatística de empresa e mortalidade, né, como a gente vê as pesquisas do Sebrae, né, que as empresas de 4 a 5 anos, e nós chegamos a 10 anos, realmente é um momento de bastante alegria e satisfação, né? Inclusive, nós aqui, bom, gente, não é segredo para ninguém que o portal Boca no Trombone tem a Conta Gestor Contabilidade como uma prestadora de serviço. Nós confiamos no serviço. Isso a gente fala para todo mundo, que nunca a gente vai recomendar para você algo que a gente não confia. E olha, neste momento de grande transformação econômica no país, esse assunto é fundamental. Atenção, você que é pequeno empresário, você que é microempreendedor, a conversa hoje é direcionada para você. Tem muitas dicas, tem muitas informações importantes o Roque vai trazer. E era isso que estava me chamando a atenção na sua mensagem de final de ano. Você colocou alguns dos seus clientes. Roque, a Conta Gestor, que tem 10 anos de trabalho, ok, passou dessa fase aí dos 7 já consolidada, atende tanto pequenos, médios como grandes empresários. Eu fiquei muito satisfeito de ver que tem tanta gente que confia na Conta Gestor. É isso aí, Marcos. É o nosso portfólio, né? Então, nesses 10 anos, né, é como toda empresa, né? Eu venho aqui falar não como um contador, né, um consultor, mas sim trazer aquela mensagem, aquela resposta como um empreendedor, né? Que aquilo que a gente passa para os nossos clientes é aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, você perceber que ao longo desses 10 anos, você vem acompanhando e tendo uma evolução, né, tendo um crescimento e cada vez mais clientes confiando no nosso trabalho. Então, isso demonstra como nós atendemos os clientes microempreendedor individual, microempresa, empresa de grande porte. Grande porte que eu digo é as empresas assim, que a grande porte mesmo não se enquadra dentro do nosso perfil, né? Mas a empresa de médio porte, nós temos, né, dentro da nossa carteira. Vocês, né, fazem, como você falou, né, fazem parte dessa nossa carteira. E aí a gente vem nesse crescimento, né? Então, atendemos todos esses públicos, né, de empresários, né, empreendedores, aquele empreendedor que quer tirar a sua ideia, né, colocar em prática, né, a gente auxilia com o planejamento. Então, é uma gama de serviços que hoje a Conta Gestor vem prestando a esses clientes. Bom, Roque, nesse sentido eu peço para que você olhe nos olhos de quem está acompanhando a gente e fale diretamente neste momento para quem é esta conversa que nós estamos começando agora. Momento de muita mudança no país, mas basicamente quem é o público-alvo, então, da Conta Gestor? Pode falar para quem está nos acompanhando, de repente a pessoa estava passando pelas redes sociais e nos viu agora. Para quem é que a Conta Gestor trabalha? Então, a Conta Gestor hoje, né, como eu mencionei anteriormente, ela atende um público, né, de empreendedores, né, seja o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte. Nós atendemos também associações sem fins lucrativos, e isso vai nos diversos ramos de atividades, né? Seja no comércio, na indústria, né, na prestação de serviço. Então, a gente tem uma equipe especializada, né, no suporte de consultoria, que dá a garantia da gente prestar e atender esses clientes. Bom, é claro que muita gente que está acompanhando agora, inclusive eu quero pedir para você que está nos acompanhando a entrevista com o Roque Andrade, da Conta Gestor Contabilidade, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, pode mandar aqui no nosso campo de comentários. Se você está passando por alguma situação, o Roque, que também é consultor, pode de repente entrar em contato com você e te responder. O Roque, a minha primeira pergunta é queria que você desse alguns exemplos, que você mostrasse alguns destaques, alguns pontos em que
através do trabalho da conta gestora, o empresário pode ficar mais tranquilo, o empreendedor tem aquela sua demanda respondida ou resolvida. Então, fazendo a pergunta de forma objetiva, quais são as dores que a conta gestor ajuda a resolver na vida dos pequenos, médios empresários? Então, a grande dor, né, do empresário, porque hoje nós sabemos que dentro do nosso país, para ser um empreendedor, né, você precisa ter um amplo conhecimento, mas muitas vezes você não consegue alcançar todas as informações. E dessa forma, a conta gestora ela auxilia o empreendedor na parte burocrática, na parte financeira, assim até um dos grandes calos, né, do empreendedor e do empresariado é o controle financeiro. E não é porque a gente é do ramo da gestão financeira e que eu vou puxar para o meu lado. Mas é assim, se você tem uma boa gestão financeira, a empresa consegue fazer um bom marketing, consegue ter uma remuneração melhor para os funcionários, consegue fazer uma ampliação. Então, é nesse sentido que a gente trabalha com os nossos clientes, né, dando esse suporte para que eles consigam, né, enxergar essa forma de planejar o seu negócio e atingir os melhores resultados. Dores nesse momento, quais são as dores da microempresa, tanto do simples ou até próprio do MEI? A gente sabe que a gente vem daí de um cenário econômico que está oscilando bastante, alguns setores se destacam, outros não. Nós temos aí a Selic, embora ela venha baixando, mas ainda a gente tem uma taxa de juro muito alta. Então, essas condições, essas situações fazem que o empresário tenha e busque um auxílio, né, de uma consultoria especializada para superar esses gargalos. Então, por exemplo, microempreendedor individual que não conseguiu regularizar suas questões por exemplo, com débitos de impostos, tem agora nesse momento, inclusive vai até agora dia 31, para regularizar com parcelamentos, né, através da atividade ativa, tem parcelamentos da Receita Federal, embora sejam parcelamentos assim, sem algum incentivo, sem desconto, né, que a gente chama os chamados refis nesse momento, mas é aquilo que dá para fazer com que a empresa faça o planejamento do seu fluxo de caixa, jogue esses valores a longo prazo e com isso ela consegue ter uma folga no seu fluxo de caixa, né? Isso são uma das situações em que a gente pode citar agora nesse momento, né? Muito bem, então se você que está acompanhando a nossa entrevista agora tem alguma dúvida, gostaria de fazer algum comentário, pode entrar aqui no campo de comentários das redes sociais, deixar aqui a sua pergunta que o Roque e a equipe da Conta Gestor vão te responder. Eu também quero pedir para você anotar o número da Conta Gestor que está aparecendo na tela agora e também as redes sociais para você seguir as redes sociais da Conta Gestor e também o número do WhatsApp para você entrar em contato, de repente você tem uma dúvida. Por exemplo, ô Roque, eu sei que neste início de ano tem muita confusão na cabeça do empreendedor, seja ele grande, pequeno, porque, sei lá, o governo está mexendo com a questão da desoneração da folha, mas isso, para daqui 90 dias ainda pode acontecer. Mas você já citou o parcelamento de dívidas, que acontece, que tem como prazo agora o dia 31. Nesse momento, eu gostaria que você também trouxesse o que mais está pegando, digamos, aquilo que mais, qual a dica que é mais valiosa, tanto para vou pedir para você citar em cada uma das categorias, para os pequenos, médios, ou para os micros, para os MEIs, enfim. O que é que cada um da sua respectiva categoria tem que ficar atento e no que é que a Conta Gestor tem ajudado e está ajudando seus clientes, por favor. Então, Marcos, assim, vamos começar com o microempreendedor individual. Ele tem que tomar cuidado agora nesse início do ano, principalmente aquele que teve o seu CNPJ em que ele foi notificado pela Receita Federal. Isso é muito importante ele estar atento e buscar, né? Muitas vezes tem mês que eles fazem a própria gestão por conta, né? Mas é bem interessante. Hoje nós temos além da Conta Gestor, nós temos também Saldo Empreendedor, Sebrae e outras instituições que podem dar auxílio. Mas o que é importante ele estar atento nessas questões tributárias, porque uma vez que ele não regularize essa situação, ele vai perder o benefício, né, do regime tributário do Simples Nacional e vai também ser excluído, ou seja, ele vai passar a ter um regime tributário do lucro presumido ou lucro real, que fica muito mais caro, muito inviável na condição do microempreendedor individual.
Então, esse é um ponto na questão do MEI. Do MEI. E na sequência, a próxima categoria, pequenos empresários. Isso, na sequência aí nós temos as micro e pequenas empresas, né? E as empresas de pequeno porte. Mesma situação, teve a questão de notificação da Receita Federal, ou até mesmo da Prefeitura ou Receita Estadual, do termo de exclusão do Simples, o prazo para regularizar nós temos aí, já está ficando apertado, né? Nós temos aí agora até o dia 31 para fazer essa regularização e a empresa, né, a micro e a pequena empresa, continuarem no regime do Simples Nacional, que, assim, do ponto de vista para essas categorias, é a mais indicada, né? A não ser que, dependendo de algum setor da atividade, ela não é tão, conforme um planejamento tributário, se identifica que ela não é tão favorável, mas ela tem que ficar atenta a isso. Fora essas questões tributárias, nós temos aí um ponto muito importante, que é o que a empresa toda, seja o MEI, a microempresa, a empresa de médio, de grande porte, e essas de grande porte, elas já têm, né, um seu quadro lá de expert, né, no assunto, que é o quê? Fazer o seu planejamento anual, fazer o seu orçamento financeiro, fazer uma projeção de fluxo de caixa. O que é isso? É você enxergar o teu negócio lá na frente. E aí você vai acompanhando conforme o cenário, conforme os movimentos da empresa, e você vai, ou seja, você tem uma trilha para seguir, você vai acompanhando. E o que é o bacana disso? É que você consegue ir ajustando. Eu tenho que aumentar o faturamento, eu tenho que reduzir custo. Então, se dentro da projeção ela estiver indo conforme o planejado e você planeja sempre uma coisa positiva para cima, né? Ótimo, maravilha. Mas e se eu tiver ao contrário? O que é que eu tenho que fazer para que eu torne meu planejamento efetivo e que ele me traga os resultados esperados? Gente, olha só. Pode ser que você que está assistindo a gente agora pode estar pensando, mas isso não é para mim, isso é muito teórico. Gente, eu agora quero fazer um depoimento, porque eu sou cliente da Conta Gestor. Aqui, a Bruna, que é a diretora administrativa, financeira e comercial, quem manda efetivamente no portal é a Bruna. E ela é muito rigorosa nesse sentido, e o que o Roque acabou de falar faz muita diferença. Roque, eu queria que você mais uma vez desse esse destaque para as pessoas, porque quando você fala de planejamento, essa visão, esse cuidado pode garantir ou pode decretar o fim de uma empresa. Veja só, no planejamento, que nem eu falei, nós vamos fazer um planejamento sempre do ponto de vista positivo. Lógico que não vamos colocar meta que não seja possível de alcançar. Mas, por exemplo, a projeção da economia é de 5% a 10%. Eu posso usar isso como exemplo. Eu posso pegar dentro do meu setor, por exemplo, o comércio varejista. Qual a expectativa de crescimento? Eu posso colocar isso, e talvez um pouco mais audacioso, ou colocar um percentual acima mais. Então, esse planejamento de forma positiva, não posso deixar de enxergar o lado negativo, porque o lado negativo é o que realmente vai pegar de fato. Se eu tiver em condições em que eu vejo que o meu orçamento está indo para o lado negativo, mas eu já estou preparado, então eu já tenho um cenário onde eu posso buscar qual que vai ser a melhor linha de crédito que eu posso buscar, se eu tenho um capital de alguém, ou da família, ou de um terceiro que possa aportar na empresa. Então, através do planejamento, você cria cenários em que você vai utilizar a melhor ferramenta possível dentro do seu negócio. Isso que é o importante. Ô, Roque, vamos falar agora, porque assim, tem alguns momentos o planejamento ele tá deixando preocupado quem já tá meio ressabiado. Mas agora eu quero falar de forma especial e quero usar o conhecimento do Roque para falar com você que tá indo bem. Você que está vendendo bastante, você que tem um pequeno negócio, você que é MEI, por exemplo, e começou a vender demais, ou você que é pequeno empresário, está vendendo demais. Ô, Roque, muitas vezes isso também é um sinal de alerta. E como a Conta Gestor pode ajudar nesse caso? Conta para eles, Roque, porque eu sei que é nesse caso que às vezes a pessoa está sossegada numa boa, achando que está vendendo bastante, é aí que está o problema. Na verdade, o problema não, o sinal de alerta. Então, na questão da venda, estou estourando de vender, maravilha. Mas o que eu devo enxergar? Porque a venda em si, o faturamento, a receita, é um número. Mas a partir do momento em que eu vou analisar meus custos, eu preciso enxergar se essa venda está me dando resultado. Maravilha, está me dando resultado. O que eu posso, dentro desse meu planejamento?
eu posso, né, fazer uma reserva para uma futura expansão, eu posso aumentar a equipe. Então, quando você tem um cenário positivo de crescimento, da mesma forma, você vai continuar elevando esse teu planejamento para cada vez mais crescimento, mas sem deixar de enxergar número por número. E quando a gente fala em enxergar número, eu não posso pegar, por exemplo, um número isolado. Se eu pego 2%, tá, mas 2%, né, parece pouco. Isso falando em número isolado. Quando eu pego 2%, por exemplo, de um faturamento de 1 milhão, você vê que você não é um número isolado, esse 2% de 1 milhão, ele vai representar, em termos de valores reais, um valor, né, dependendo do negócio, que vai te trazer um bom e excelente resultado. Então, não deixar de enxergar os números, né, de jeito nenhum. Fora isso, vai entrar nesse planejamento. A gente falou mais em questão do planejamento financeiro, mas dentro desse teu planejamento, você pode colocar qual que é o objetivo em expansão do cliente, vou expandir meus produtos. Então, tem uma série de coisas que você pode estar colocando dentro desse teu planejamento, ou marketing, vou investir mais em marketing ou não. Tudo isso você cria dentro do planejamento as expectativas e não deixa de monitorar. Então, planeja, monitora e acompanha. Otto, mas ainda trabalhando no para e passo que a conta gestor oferece para as pessoas. Por exemplo, esse mesmo camarada que está vendendo demais, ele tem que ficar atento às questões da contabilidade para saber se ele ainda está dentro do MEI, se ele pode ou não, ou se ele vai ter mais imposto para pagar. Esse tipo de acompanhamento é o que a conta gestor faz no dia a dia. Sim, e esse também é mais uma dos produtos, né, que a conta gestor oferece para seus clientes, que é justamente esse planejamento tributário. Então, no exemplo prático, né, do MEI, então hoje, né, ele paga aquele valor mensal, que é um valor fixo, né, uma dica de passagem, o MEI é uma excelente oportunidade para todo empreendedor que está iniciando seu negócio. Ele começa com tarifas e isentas e impostos lá embaixo. Mas a partir do momento em que ele tem essa elevação de crescimento, de faturamento, ele passa para um outro regime. E se ele não colocar nesse regime tributário, ele não colocar os impostos, né, colocar outras taxas de manutenção que vai ter no seu negócio, muitas vezes essa questão pode sim levar ele, se ele não tiver um bom acompanhamento, pode se levar ele a, de repente, ter Porque assim, o negócio ele continua fluindo. Só que muitas vezes esse fluir do negócio é porque ele está trabalhando com capital de terceiro. E se ele não tiver esses controles, quando a gente fala da questão do fluxo de caixa, o disponível, né, o quanto receber, o quanto pagar, os compromissos dele, muitas vezes ele pode estar trabalhando com capital de terceiro. Aí ele está funcionando, mas muitas vezes ele está acompanhando um prejuízo. E muitas vezes tem alguns setores que é bem clássico isso, em que ele continua funcionando, mas ele deixa de enxergar que ele está trabalhando com capital de terceiro, e muitas vezes isso se reflete num empréstimo que ele não conseguiu saldar, se reflete num passivo tributário também que não conseguiu pagar. Tudo isso a conta gestor, né, tem como dentro dos seus produtos, né, o acompanhamento com seus clientes. Né? Nós temos 10 anos já de mercado, e nós temos clientes que estão há 10 anos conosco. Né? Dá para contar assim, quais são os clientes que realmente pararam, mas isso não envolve só a questão financeira, envolve outras questões, né, que não seria o caso. Mas isso dentro do portfólio da conta gestor. Legal. Gente, basicamente nós estamos convidando você que é empreendedor, você que está melhorando a sua performance, você que está preocupado com o desempenho, a abrir os olhos. Não só abrir os olhos com relação às preocupações, mas também abrir os olhos em relação às oportunidades. Então, eu quero demais agradecer você, Roque, por ter vindo aqui. Roque Andrade, da Conta Gestor Contabilidade, e quero pedir para você, mais uma vez, agora se despedindo do nosso público, olhar nos olhos e convidar todo mundo para conversar com você de perto. E eu sei que o seu atendimento é diferenciado, enfim, tá com você para você conversar com o nosso povo. Então, Marcos, mais uma vez agradecendo o seu espaço aqui, e convido você que assistiu, né, a nossa live para, né, vai ter os contatos ali, a gente prontamente vai atender um por um, e vamos ficar com certeza muito felizes em passar uma orientação, passar
uma vivência, né? Que, como eu falei no início, né? Além de ser um contador, o consultor, eu gosto muito de ver o lado do empreendedor. E, no caso, eu me identifico como empreendedor. Nesse período em que a Conta Gestor teve os seus 10 anos, antes de ela acontecer, a gente fez tudo aquilo que é recomendado para você que quer se tornar um empreendedor, um empresário. A gente se planejou, a gente foi fazer uma consulta com um psicólogo da área empresarial, a gente fez planejamento, mensurou nosso capital de giro, se o negócio der certo, a gente toca até quando, se não der, a gente para. E graças a Deus, esse planejamento é que ajudou bastante. Então, eu convido você que tem algum assunto relacionado à área de abrir o seu negócio, ou já tem o seu negócio em funcionamento, a gente vai ficar à disposição e certamente, como eu falei, Marcos, a gente vai ficar muito feliz em estar compartilhando vivências e informações com todos. Por isso e obrigado. É por isso que nós estamos aqui, para trazer informações para vocês, informações de relevância, de qualidade, para te ajudar a crescer, se desenvolver, contornar os problemas. Gente amiga, gente querida, este é o portal Boca no Trombone. Hoje a nossa conversa foi com o Roque Andrade, da Conta Gestor Contabilidade, trazendo dicas e orientações para você que é empresário, para você que é empreendedor, ficar atento. Obrigado, Roque, mais uma vez. Obrigado, Marcos, eu que agradeço. E lembrando, né, que além da Conta Gestor, né, aquele empresário, mas eu já tenho meu contador. De qualquer forma, se você viu alguma coisa aqui que é interessante para você, procure o seu contador, procure o seu consultor e não deixe de acompanhar de perto seus negócios. Com certeza isso fará a diferença para vocês. Gente amiga, gente querida, muito obrigado. Deixa aqui o seu comentário, converse conosco. Este é mais um conteúdo do portal Boca no Trombone. Faça parte dos nossos grupos no WhatsApp. Siga a gente também no Instagram, no YouTube e faça parte dos nossos grupos. Acesse bntonline.com.br. Até a próxima!